O céu de Antonina amanheceu nublado naquela manhã de outono. Anelise Quadros observava a baía da pequena cidade paranaense enquanto saboreava um café na varanda de casa. Seus dedos deslizavam suavemente sobre a antiga foto de sua mãe, já amarelada pelo tempo. Aos 23 anos, Anelise carregava no olhar a mesma melancolia dos casarões coloniais da cidade, uma beleza nostálgica que parecia guardar segredos do passado. "Anelise, o café vai esfriar", chamou Dona Eulália da cozinha, com a voz rouca que carregava o peso dos seus 72 anos. A jovem suspirou. Fazia exatamente 14 anos que sua mãe havia partido, deixando-a apenas com fragmentos de histórias sobre seu pai. "Ele tinha os mesmos olhos que você, um sinal particular nas costas", costumava dizer. Foi apenas uma noite, numa festa de carnaval em Antonina. Desde os 9 anos, Anelise crescera sob os cuidados da avó materna em um pequeno sítio nos arredores da cidade. Mudaram-se para o centro quando ela completou 14 anos, quando Dona Eulália decidiu que já não tinha mais saúde para cuidar da propriedade. "Vovó, estou pensando em aceitar o cargo de gerente na loja", comentou Anelise, entrando na cozinha. "O tal do Pacheco finalmente reconheceu seu valor?", perguntou a idosa enquanto preparava o café da manhã. Tadeu Pacheco, seu chefe na loja de artesanato local, era um homem respeitado na pequena Antonina. Aos 55 anos, era viúvo, elegante e reservado, com um olhar profundo que despertava em Anelise uma estranha familiaridade. Naquela tarde, ao chegar à loja, Anelise encontrou Tadeu, organizando uma nova remessa de cerâmicas. Havia algo na maneira como ele se movia, como sorria discretamente ao vê-la, que a fazia sentir um inexplicável conforto. "Pensei sobre sua proposta", disse ela, ajeitando o cabelo escuro atrás da orelha. "Vou aceitar a promoção." Os olhos dele brilharam. No pequeno espaço da loja, entre as prateleiras cheias de artesanato local, algo mudou naquele instante. O tempo pareceu desacelerar quando ele se aproximou para apertar sua mão. "Vamos comemorar. Aceita jantar comigo esta noite?" Pela primeira vez em anos, Anelise sentiu o coração acelerar. Não era apenas um interesse profissional. Havia algo mais, uma conexão inexplicável que transcendia a diferença de idade. Naquela noite, entre os casarões históricos de Antonina, sob a luz suave dos lampiões que iluminavam as ruas de paralelepípedos, Anelise e Tadeu riram, conversaram e descobriram que, apesar dos 32 anos que os separavam, compartilhavam uma visão de mundo extraordinariamente similar. A comida do pequeno restaurante à beira da baía já esfriava, enquanto eles continuavam envolvidos em uma conversa que parecia não ter fim. "Nunca conheci alguém como você", confessou Tadeu olhando-a com intensidade. "É como se já nos conhecêssemos há muito tempo." Quando ele a deixou em casa, Anelise sentiu o toque de seus lábios em sua testa. Um gesto simples que desencadeou uma avalanche de emoções que ela jamais havia experimentado. 3 meses se passaram e Antonina inteira já comentava sobre o casal improvável. Alguns sussurravam sobre a diferença de idade, mas a maioria se encantava com o respeito e admiração mútuos que transbordavam de cada olhar trocado entre Anelise e Tadeu. Dona Eulália, após a desconfiança inicial, rendeu-se ao perceber a felicidade genuína da neta. Numa tarde de domingo, enquanto Tadeu ajudava a consertar o telhado da casa, a idosa o observava com atenção. "Sabe o que mais me intriga em você, Tadeu?", disse ela, servindo-lhe um copo de suco. "É como se fosse parte da família há muito tempo." O comentário fez Tadeu sorrir, mas havia algo em seu olhar que Anelise não conseguiu decifrar. Uma sombra fugaz, como se ele carregasse um segredo antigo. Naquela noite, sob o céu estrelado de Antonina, Tadeu pediu Anelise em casamento. Na pequena praça central, onde os barcos ancorados na baía criavam um cenário de cartão postal, ele se ajoelhou com uma caixinha de veludo na mão. "Sei que parece loucura. Nos conhecemos há tão pouco tempo, mas sinto que te esperei a vida toda." Anelise aceitou sem hesitar. O anel de ouro com uma pequena esmeralda combinava perfeitamente com o brilho verde de seus olhos. Olhos que, sem que ela soubesse, eram idênticos aos de Tadeu. Quando se mudaram para a casa colonial que Tadeu restaurara no centro histórico,
A vida parecia perfeita. A notícia da gravidez de Annelise, apenas 2 meses após começarem a viver juntos, coroou aquela história de amor que desafiava convenções. O casamento foi simples, realizado na pequena igreja matriz de Antonina. Enquanto dançavam ao som de violinos na recepção, Annelise notou como os convidados olhavam para eles com uma expressão curiosa. "O que foi?" perguntou ao marido. "As pessoas sempre vão olhar", respondeu ele, girando-a suavemente. "Somos diferentes do que elas esperam." 9 meses depois nasceu Miguel. Logo nos primeiros exames, os médicos identificaram que o menino tinha uma condição congênita rara que afetava seu desenvolvimento motor. Annelise e Tadeu enfrentaram o diagnóstico com uma força que surpreendeu a todos. Cada pequena conquista do filho era celebrada como uma vitória extraordinária. 4 anos mais tarde, veio Cecília, também diagnosticada com necessidades especiais, embora diferentes das do irmão. Annelise, agora com 28 anos, entregava-se completamente aos cuidados dos filhos, enquanto Tadeu trabalhava incansavelmente para proporcionar o melhor tratamento possível para as crianças. Foi numa consulta médica de rotina, quando um novo especialista atendeu a família, que a primeira semente de dúvida foi plantada no coração de Annelise. "Vocês são avô e mãe da criança?" perguntou o médico, olhando para Tadeu e Annelise. "Certo, somos os pais", corrigiu Tadeu com voz firme, enquanto segurava a mão de Annelise. O médico pareceu constrangido. "Perdão, é que vocês têm uma semelhança física impressionante. Poderiam facilmente ser pai e filha." Aquele comentário, aparentemente inocente, ecoou na mente de Annelise durante toda a viagem de volta para casa. Não era a primeira vez que ouviam algo semelhante, mas agora, enquanto observava o perfil de Tadeu concentrado na direção, ela começou a notar detalhes inquietantes. Os mesmos olhos verdes amendoados, a mesma covinha que se formava no lado esquerdo quando sorriam. Até mesmo o jeito de franzir a testa quando estavam preocupados era idêntico, e havia aquele sinal nas costas de Tadeu, um sinal que sua mãe mencionara nas histórias sobre seu pai biológico. Foi apenas uma noite numa festa de carnaval em Antonina. A voz de sua mãe ecoava em sua memória. Tadeu havia morado em Antonina sua vida toda. Teria ele conhecido sua mãe? Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Annelise revolveu caixas antigas no sótão. Encontrou diários de sua mãe, fotos amareladas e, finalmente, um envelope com a data do carnaval de 33 anos atrás. Sua mão tremia quando o abriu. Uma única foto. Sua mãe, jovem e sorridente, ao lado de um homem cujo rosto estava parcialmente coberto por uma máscara de carnaval. Mas os olhos verdes eram inconfundíveis, os mesmos olhos que a olhavam com amor todas as manhãs. Quando Tadeu chegou ao sótão, encontrou Annelise sentada no chão, cercada por fotos e papéis antigos, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. "O que houve, meu amor?" perguntou, ajoelhando-se ao seu lado. Annelise ergueu a foto trêmula. "Tadeu, preciso te perguntar algo. Você conheceu minha mãe?" O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. O rosto de Tadeu empalideceu e ele se sentou lentamente. "Foi há tanto tempo", murmurou finalmente. "Uma noite de carnaval. Eu estava em outra fase da vida, bebendo muito. Não me lembrava do rosto dela até ver suas fotos anos depois. Quando te vi na loja, achei que era apenas uma coincidência estranha." A revelação caiu como um raio sobre Annelise. Sua mente girava, conectando pontos, datas, detalhes que antes pareciam insignificantes. "Você sabia? Todo esse tempo, você sabia?" "Não." A voz dele saiu estrangulada. "Eu juro, Annelise. Nunca soube que ela teve uma filha. Ela nunca me procurou. Quando te conheci, senti uma conexão inexplicável, mas nunca imaginei. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Lado a lado na cama, olhando para o teto, separados por um abismo de silêncio, tentavam processar o impensável. As risadas das crianças no quarto ao lado pareciam agora carregadas de um significado doloroso. Na manhã seguinte, Annelise ligou para uma clínica em Curitiba e agendou um teste de DNA. Durante a semana de espera pelos resultados, a casa mergulhou num silêncio pesado. Tadeu dormia no quarto de hóspedes,
respeitando o espaço que Annelise precisava. As crianças, sensíveis às mudanças, começaram a apresentar comportamentos regressivos. Miguel parou de falar, e Cecília tinha crises de choro que duravam horas. A tensão crescente só foi interrompida quando o envelope da clínica chegou. Com mãos trêmulas, Annelise abriu o resultado na presença de Tadeu. A confirmação estava ali, em preto e branco. 99,9% de probabilidade de paternidade. Tadeu era seu pai biológico. Dona Eulália foi a primeira a saber. A idosa, com a sabedoria dos seus anos, ouviu tudo em silêncio antes de falar. O destino prega peças cruéis, minha filha. Mas vocês se encontraram e se amaram sem saber. Não há culpa nessa história. Apenas uma triste coincidência. Como podemos continuar depois disso, vovó? Soluçou Annelise. Nossas crianças, suas condições. Tudo faz sentido agora. Tadeu, devastado pela culpa, sugeriu que continuassem juntos pelo bem das crianças. O que sentimos um pelo outro é real, Annelise. Foi construído sem que soubéssemos do passado. Por 2 meses, Annelise tentou. Continuou na mesma casa, cuidando dos filhos, tentando ignorar a verdade que agora se escondia em cada canto. Mas cada vez que Tadeu a tocava, cada vez que via seu reflexo ao lado dele, a realidade se impunha com força brutal. Numa tarde de chuva intensa, típica do litoral paranaense, Annelise fez suas malas. As crianças choraram desesperadamente ao ver a mãe partir. Miguel se agarrou às suas pernas enquanto Cecília gritava, sem compreender o que estava acontecendo. A separação provocou uma piora significativa nas condições das crianças. Miguel parou de comer adequadamente e Cecília desenvolveu um comportamento autoagressivo que preocupava os médicos. Tadeu, destruído pela situação, implorava para que Annelise reconsiderasse. Eles precisam de nós dois, dizia ele, nas visitas que fazia à pequena casa que Annelise alugara. Estamos punindo a nós mesmos e a eles por algo que não escolhemos. Instalada na casa da avó, Annelise passava as noites em claro, dividida entre o amor que ainda sentia por Tadeu e a impossibilidade moral de continuarem juntos. Quando fechava os olhos, via os rostos de seus filhos sofrendo com a separação. Numa noite particularmente difícil, após mais uma internação de Cecília, Annelise sentou-se na varanda da casa da avó. A baía de Antonina brilhava sob o luar, as mesmas águas que testemunharam o encontro de sua mãe com Tadeu décadas atrás. Dona Eulália aproximou-se silenciosamente e sentou-se ao seu lado. Sabe, minha filha, há momentos na vida em que as regras que conhecemos não se aplicam. O que vocês têm não foi construído sobre mentiras, mas sobre um amor genuíno que nasceu antes que soubessem a verdade. Annelise olhou para a avó, as lágrimas escorrendo livremente. Como posso escolher entre o que sei ser certo e o bem-estar dos meus filhos? Como posso continuar amando alguém que é meu pai? A resposta não veio em palavras. Naquela noite, sob o céu estrelado de Antonina, Annelise compreendeu que algumas escolhas transcendem o que a sociedade pode compreender. Que o amor, em suas formas mais complexas e dolorosas, exige coragem para enfrentar não apenas o julgamento dos outros, mas principalmente os próprios demônios internos. Obrigado por acompanhar essa emocionante jornada de Annelise e Tadeu. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Cada interação nos motiva a continuar trazendo narrativas que exploram os dilemas mais profundos da alma humana. Estamos sempre publicando novas histórias que desafiam os limites da emoção. Então ative o sininho para não perder nenhuma. E você? O que faria no lugar de Annelise? Compartilhe sua opinião nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre os mistérios do destino.